Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma nova atualização que o Meta acabou de lançar em relação a uma promessa que eles fizeram sobre a configuração do Pixel e a API de conversões com inteligência artificial. É isso mesmo que você ouviu. Então a gente vai ver a matéria que eles lançaram aqui, a gente está no dia 15 de abril que eu estou gravando esse vídeo, e eles fizeram essa atualização hoje à tarde. Então eu vou compartilhar a tela para a gente trocar uma ideia e fazer algumas observações para você não se preocupar, principalmente se você está começando a aprender tratamento avançado, presta serviços e você viu, né, de alguém ali sobre essa matéria. Eu vou fazer algumas observações importantes para você ficar tranquilo aí e também entender, fazer uma separação do que isso realmente vai facilitar no nosso dia a dia e o que não muda, né, em relação ao que a gente tem de cenário de tratamento e estruturas de tratamento avançado hoje em dia, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui. O título é Removendo Barreiras Técnicas para ajudar empresas de todos os tamanhos a obterem melhores resultados com seus anúncios. Então, esse título, pode ver que tem aqui 8 horas que foi lançado aqui, essa atualização. E assim, esse título eles deixam claro que a barreira técnica é justamente que para alguns é complexo fazer a construção da estrutura de tratamento avançado. Inclusive, eu tenho um treinamento, vou deixar o link na descrição, se você quiser aprender a construir as suas próprias estruturas de tratamento avançado, é só você acessar a comunidade de Jornada Tracking, que eu tenho tudo ali para você. Mas, focando aqui, essa parte técnica que eles falam é justamente porque a maioria dos anunciantes eles não tem conhecimento para poder fazer essa estrutura de tratamento. Ou eles contratam um profissional, ou eles precisam aprender, como eu falei, em relação à comunidade de Jornada Tracking. Mas, o que eu quero falar aqui, né? Tem alguns pontos muito importantes. Eu não vou ler a matéria toda aqui com você, mas eu quero falar de alguns pontos importantes para a gente fazer uma separação. E o que isso aqui é muito bom e o que ainda tem um gargalo e não significa que isso aqui é ruim. Isso aqui é muito bom porque tem anunciantes que realmente não têm a condição de pagar por um profissional. Isso aqui já vai ajudar bastante a galera, tá? Basicamente, eles falam aqui, ó. Hoje estamos anunciando atualizações do Pixel da Meta e na API de conversões que facilitarão para qualquer empresa a manutenção de uma configuração bem conectada e atualizada, o que impulsiona um forte desempenho de anúncios. Então, se você tem aqui, né, já pegando um gancho disso que eles falaram, isso aqui é muito importante, tá? Essa atualização. Porque isso que eles comentaram significa que, quando você tem uma estrutura enviando os dados com Pixel e API de conversões, isso realmente garante que você tenha ali os dados sendo enviados da forma correta, as informações juntamente com cada um dos eventos, e isso vai melhorar o desempenho dos seus anúncios. Óbvio que o criativo ele conta muito hoje por conta do Meta Andrômeda, mas isso aqui deixa claro que você tendo uma boa estrutura de tratamento avançado, vai melhorar o desempenho dos seus anúncios, beleza? Eles fazem um contexto que, historicamente, fornecer as informações corretas para permitir o crescimento dos anúncios, exigia conhecimento técnico. Eles vão contextualizando ao longo, né, de todo o tempo ali do Pixel, depois veio a API de conversões, falando de coisas mais técnicas, que é difícil para acesso ali da maioria dos anunciantes. Aí aqui, eles já falam seu Pixel da Meta atualizado. Aí eles falam que a configuração do Pixel da Meta é há muito tempo uma etapa importante para os anunciantes, né? Aí fala o porquê que ajuda e tudo mais, fornece o contexto necessário para otimizar campanhas. E aqui eles falam o que é o objetivo desse vídeo aqui, né? Estamos introduzindo um novo recurso do Pixel da Meta que permite que as empresas usem IA para incluir automaticamente informações adicionais de páginas e produtos, como nome de produtos, disponibilidade e detalhes comerciais. Nos eventos que você compartilha com a Meta, né, basicamente a gente tem todas essas informações, a gente acaba enviando ali o Contents ID, o nome do produto, o valor do produto, todas essas informações. Eles não deixam claro quais são os dados, mas eles falam que a inteligência artificial vai facilitar, vai ajudar você a fazer isso. E aí eles falam aqui, né? Essas são informações que muitos anunciantes já compartilham com a Meta para vincular anúncios baseados em produtos. Estamos simplesmente ajudando a automatizar o que costumava ser um processo manual e técnico. Então eles estão reforçando bastante essa coisa assim, ó, não vai precisar ser mais técnico, vai ser acessível para todos os anunciantes fazerem ali de uma forma muito mais simples, tá? E aí aqui, né, eles falam novamente compartilhar contextos e tudo mais. Geralmente exigia uma equipe de desenvolvedores dedicada. Isso significava que os anunciantes com mais recursos ou menos prioridades concorrentes tinham potencialmente uma vantagem de desempenho.
E, de certa forma, isso aqui novamente reforça que você ter uma estrutura de traqueamento avançado te deixa à frente da maioria, porque eles têm os dados ali. Se você vai ali no conjunto de dados, eles mostram, ó, envia essas informações X, Y, Z, que você vai ter tantos por cento de mais resultado, com base nos números que a gente tem dos outros anunciantes que fazem o envio do pixel, da meta, juntamente com a API dos eventos e as informações. Então, eles têm os números ali, eles sabem que quando você tem um tracking realmente bem configurado, você tem mais chance de gerar muito mais resultado para a sua empresa ali, para suas campanhas. E aí aqui, eles continuam falando de algumas outras coisas, né? Que os anunciantes podem configurar o pixel da meta para fazer esse trabalho automaticamente. Isso significa que as empresas menores podem obter benefícios de desempenho, reduzindo a necessidade de trabalho técnico constante e potencialmente complexo sempre que atualizarem seus produtos ou site. Já os grandes... Aí eles vão falando de mais coisas, contextualizando, né? Aí o que eu quero falar aqui embaixo, que são pontos principais para a gente fazer essa separação aqui, tá? Deixa eu tentar achar aqui o ponto específico, que é basicamente em relação ao site, tá? Que é uma parte que... Na verdade, eu já falei desse ponto do site, né? Aqui, realizam no site... eu já falei desse ponto da mensuração de alguns eventos no site. Aí, qual que é o outro ponto importante? Eles falam que há muito tempo, que aí é a questão dos dados que eles têm ali, né? Recomendamos que os anunciantes combinem o pixel da meta com a nossa API de conversões. Eles chamam isso lá dentro de redundância, né? É basicamente você garantir pixel e API, porque se o pixel for bloqueado ali os dados, né, tiver bloqueios ali de terceiros, a gente tem a nossa estrutura com o servidor próprio para garantir que aqueles dados vão ser enviados da forma correta para a plataforma, não perder a mensuração das informações ali, tá? Então aqui eles falam que anunciantes com API de conversões configurada para eventos da web viram um custo por resultado em média de 17,8% menor em comparação com quem não tem API de conversões. Então isso aqui é um dado importante, legal, mas o que eu queria falar antes de fazer a separação que é muito importante aqui? Tudo isso aqui é muito legal para a maioria dos anunciantes, né? Você vai conseguir mensurar as informações ali do seu site, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui novamente, ó. Ele ajuda a Meta a entender quais ações as pessoas realizam no seu site após verem seus anúncios e fornece contextos. Beleza. Isso aqui é muito bacana. Tem outra parte aqui, ó, que ele fala sobre os produtos, né? A atualização do produto. E aqui que você não vai precisar fazer atualizações frequentes. Mas vamos imaginar, por exemplo, a inteligência artificial aqui, a promessa, para a gente ser mais objetivo, a promessa é que vai facilitar a mensuração dentro do seu site de eventos adicionais que você já iria enviar para a plataforma. Então a IA ela vai facilitar você fazer essa configuração se você não entende, não sabe mexer, por exemplo, no Google Tag Manager, não sabe configurar, fazer o apontamento do seu servidor na Stape ou qualquer outra servidor na nuvem ali para fazer o seu servidor próprio. Então é uma facilitação. Só que vamos imaginar um cenário de um infoproduto. Se você tem um infoproduto, e uma informação muito importante aqui é que hoje em dia não é correto você enviar um evento de purchase considerando uma página de obrigado. Isso há muitos anos atrás, antes do iOS 14, né? Antes da atualização do iOS 14, se você dá uma pesquisada você vai entender melhor o que é, você vai ver que não é mais utilizado hoje um evento de purchase acionar uma página de obrigado. Por quê? Existem os bloqueios de navegador, tem extensões que as pessoas utilizam para bloquear anúncios, então você já perde muita informação dentro do site, dependendo do navegador que a pessoa utiliza. Então, se existem esses bloqueios, ainda tem a chance da pessoa nem acessar a página de obrigado. Tem gente que fecha aquela página de obrigado. Então, como que é uma estrutura de infoproduto hoje, né? Eu estou dando esse exemplo de infoproduto porque acaba que ainda não tem muito claro qual que é a solução deles nessa nova mudança aí, né, com a inteligência artificial ajudando no pixel, na configuração ali mais complexa? Num cenário de infoproduto, a gente costuma enviar o evento através de um webhook, a gente manda esse webhook para o nosso servidor, e aí sim, a gente pega as informações do banco de dados, a gente faz toda uma estruturação ali para poder garantir que aquela pessoa que acessou a nossa página é a mesma pessoa que agora decidiu comprar o produto. E aí a gente só envia para a plataforma quando a gente recebe o evento de compra aprovada. Então assim, a gente consegue garantir
que aquela pessoa, ela realmente comprou, seja por boleto, seja se ela comprou pelo Pix ou pelo cartão de crédito. Só vai acionar o evento de compra quando ela realmente finalizar aquela compra ali, quando acusar o pagamento. Então, nesse caso dessa atualização, eu ainda não sei se eles realmente vão ter ali uma estruturação. Então, por que eu estou contextualizando essa diferença da facilidade que eles vão fazer para a maioria dos anunciantes, que é muito legal, e o outro contexto quando você tem uma estrutura mais robusta, que você vai continuar precisando ter uma boa estrutura de tratamento avançado, fazendo ou contratando um bom profissional ou aprendendo, e eu tenho um treinamento aqui da comunidade Jornada Track para você aprender a fazer isso do zero. Aqui embaixo, a gente tem a resposta para isso. Eles falam que, conhecimentemente, estamos tornando significativamente mais fácil configurar a API de conversões para a web e tal, como a introdução de configuração da API de conversões, beleza. Uma opção de um clique que não exige conhecimento técnico, não tem custos, não precisa de manutenção contínua e permitirá que as empresas concluam configurações em minutos. E aqui, logo abaixo, eles falam o seguinte: se você já usa uma integração de parceiro ou possui uma configuração personalizada da API, não muda nada, né? Então, se você já tem uma estrutura de tratamento avançado, tudo isso aqui que eles estão atualizando não vai servir para você, não vai fazer diferença, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque você já está garantindo para o Meta Ads todos os dados e todas as informações que você precisa enviar. E por que eu falei do exemplo de uma estrutura de um infoproduto que a gente envia a um evento de compra aprovada? Às vezes, a gente precisa fazer uma estruturação ali, dependendo da demanda do cliente ou dependendo da estrutura em si, que a gente utiliza automações com N8N para receber alguns eventos do webhook, fazer todo o mapeamento juntamente com automações, N8N e Google Tag Manager. E dentro desse contexto, acaba que é muito mais complexo do que um clique, né? Do que a gente fazer uma configuração com a inteligência artificial aqui que eles estão prometendo e garantir que tudo vai estar funcionando corretamente, porque envolve a estrutura de tratamento avançado, envolvem várias outras configurações, várias outras etapas que a gente faz todo o mapeamento para conectar os eventos de navegação com os eventos ali, os dados do usuário. Então a gente conecta isso, faz esse cruzamento para garantir que aquela informação que está sendo enviada são os eventos realmente corretos, tá? Então isso garante a qualidade dos dados que a gente está enviando. Então tem muito essa separação. O que eles estão fazendo aqui, para resumir, para te tranquilizar, se você trabalha com isso ou se você está começando a aprender tratamento avançado e quer prestar esse serviço para outras pessoas, fica tranquilo porque vai continuar sendo necessário que a gente faça a nossa estruturação ou profissionais contratem pessoas qualificadas para fazer a construção de estrutura de tratamento avançado, tá? Então, isso aqui é uma facilitação, é uma coisa muito bacana, mas ainda não elimina toda a estruturação que a gente precisa fazer ali por conta própria, principalmente com essa informação aqui. Se você já usa uma integração de parceiro, aqui a gente pode dar o exemplo da Stape. A própria Stape, a gente faz o apontamento do nosso servidor, o nosso domínio ali, e a gente tem o server-side funcionando corretamente. Então, basicamente, é uma atualização muito legal, porém, a gente precisa garantir ainda uma boa estruturação de tratamento avançado, dependendo ali da demanda, do que você tem dentro da sua operação, você precisa ter um bom profissional para fazer esse serviço para você de estruturação da mensuração de dados ali, ou aprender a fazer isso por conta própria, tá? Então, isso aqui é uma facilitação muito boa, mas não anula uma boa estruturação de tratamento avançado ainda, beleza? Então, eu vou deixar o link na descrição para você acessar essa documentação aqui, para você ler com calma, tirar suas próprias conclusões. E a ideia desse vídeo, basicamente, foi te trazer essa atualização aqui, para você não ficar só contando com o que as pessoas falam, né? Porque quando tem uma atualização, alguma novidade assim, as pessoas vêm assim para falar e tudo mais, e às vezes não tem tanta propriedade para falar e acaba sendo perigoso porque você entende, não, agora eu não preciso fazer uma estruturação de tratamento, o Meta vai fazer tudo para mim, e não é bem assim dependendo da sua estrutura, e aqui eles deixam isso bem claro. Se você já tem uma estrutura ali, você não precisa mexer em nada, tá? Isso aqui é muito importante, eles deixaram bem claro, beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para você. Se inscreva nesse canal para eu continuar trazendo conteúdos e novidades aqui de traqueamento, anúncios, tráfego pago. E deixe o seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova atualização da Meta. Tamo junto e eu te vejo
no próximo vídeo.